Lula. Só uma pergunta. Não seria mais fácil simplesmente mudar para um país socialista em vez de eleger um e destruir outro país? Para onde vão esses pobres da Venezuela quando o Brasil é igual à Venezuela? Então a solução brasileira para um governo corrupto é o socialismo. Mais governo. Pedindo um amigo. Na verdade, muitos amigos. Socialismo, propriedade estatal dos meios de produção e distribuição. Exemplos: Rússia Soviética, Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, Alemanha nazista e a maioria dos países sul-africanos. Número de mortos: 100 milhões e contando. Como o socialismo arruinou o meu país. Felipe Moura, Brasil. Muitos millennials americanos parecem atraídos pelo socialismo. Eles saíram em grande número para Bernie Sanders nas primárias presidenciais de 2016. Eles protestam contra o capitalismo em seus campi universitários. Eles usam camisetas de Che Guevara para sinalizar sua virtude socialista. Eu sei muito sobre o socialismo. Moro no Rio de Janeiro e trabalho em todo o Brasil como jornalista de uma revista popular. No início dos anos 2000, a economia do Brasil estava crescendo rapidamente. O governo decretou reformas econômicas e monetárias e alienou participações em algumas empresas estatais, dando ao setor privado mais espaço para respirar. A inflação, um problema crônico no Brasil, foi drasticamente reduzida. Investidores estrangeiros invadiram o país, ansiosos para capturar uma parte de nossa economia em expansão. O futuro parecia promissor. Mas hoje, nossa economia está em frangalhos, o desemprego e a dívida são enormes, e políticos poderosos estão sendo investigados por envolvimento nos maiores escândalos de fraude e corrupção da história do país. O que aconteceu? Em 2002, um político socialista chamado Lula da Silva concorreu à presidência. Ele era um socialista, mas se pintava como um socialista moderno e legal. Ele seria o político que curaria as divisões nacionais e uniria a todos. Ele até tinha um apelido, Lulinha Paz e Amor, que significa Pequeno Lula Paz e Amor, em português. Mas a velha mensagem sobre a necessidade de redistribuição de renda para diminuir a desigualdade ainda estava lá. A mídia, a elite acadêmica e as celebridades garantiram aos brasileiros que, transferindo dinheiro dos ricos para os pobres poderiam finalmente ficar mais ricos. Mas os únicos que realmente enriqueceram foram Lula e seus amigos corporativos e políticos. Só piorou com sua sucessora, Dilma Rousseff. Os socialistas aumentaram os gastos do governo, déficits e dívidas. Chamaram isso de estímulo. Aumentaram o salário mínimo e os benefícios dos programas sociais. Chamaram isso de justiça social. Aumentaram os salários e benefícios de aposentadoria do funcionalismo público. Eles chamaram isso de investir no futuro. Eles distribuíram milhares de empregos no governo e empresas estatais como favores a seus aliados políticos. E eles chamaram isso de boa governança. Funcionou durante um tempo. O socialismo sempre funciona no começo. Mas os gastos do governo continuaram subindo, e então o paraíso socialista de Lula se desfez e a economia caiu com ele. O resultado: de 2008 a 2015, os gastos do governo cresceram quase 4 vezes mais rápido que a receita tributária. A economia encolheu 3,8% em 2015, o pior resultado em 25 anos. Naquele mesmo ano, uma pesquisa do Banco Mundial descobriu que a economia do Brasil era uma das piores do mundo. De 189 países, fomos o 16º lugar mais difícil para abrir um negócio, o 60º país mais difícil para registrar propriedades e o 12º lugar mais complexo para pagar impostos. Economicamente e moralmente, os quase 15 anos de políticas socialistas prejudicaram muito o Brasil. Também permanecemos entre os líderes mundiais em assassinatos e roubos, e estamos no último lugar das nações industrializadas em termos de educação e saúde. Os americanos têm como certo que podem nascer na classe baixa e chegar à classe média ou mesmo alta.
Muitos brasileiros dão como certo que não podem. Mas finalmente algumas coisas estão começando a mudar. Pode haver razão para a esperança. Hoje, mais e mais brasileiros veem que o capitalismo e o governo limitado são o único caminho a seguir. Felizmente para o Brasil, Lula foi acusado em vários processos por corrupção, envolvimento em organização criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Rousseff sofreu impeachment em 2016 por falsificar as finanças do governo e usar ilegalmente dinheiro de bancos estatais para administrar o governo. Essa crise levou o novo governo a congelar os gastos federais, reduzir o papel do governo nas empresas estatais e incentivar parte da enorme força de trabalho federal a renunciar. Ninguém sabe se essas medidas básicas serão suficientes para resgatar economicamente o Brasil. Na verdade, o dano foi tão extenso que pode levar décadas para o país se recuperar. Mas se o fizermos, não será o socialismo que nos salvará. Projetos de privatização do Brasil. Desde 2019, a privatização de ativos estatais é um marco da agenda do governo brasileiro para liberalizar a economia, atrair novos investidores e promover mais concorrência nos mercados brasileiros. Em menos de 3 anos, o governo brasileiro privatizou mais de 100 de ativos de propriedade do governo, seja diretamente ou por meio de empresas estatais. Nenhum outro período da história brasileira viu mais privatizações do que este em que estamos atualmente. O governo Bolsonaro privatizou a BR Distribuidora, maior distribuidora e comercializadora de derivados de petróleo e biocombustíveis, etanol, do Brasil e da América Latina. Também privatizou a TEG, a maior empresa de transporte de gás natural do Brasil. O governo brasileiro também privatizou a Liquigás, ex-subsidiária da Petrobras no setor de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, além de várias outras empresas, como Logigas, BB Turismo, Eletrosul, Amazonas Energia e Ciel. Esses e outros projetos de privatização permitiram ao Brasil levantar mais de 220 bilhões de reais, 40 bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que liberalizava e modernizava a economia, colocando o país no caminho de novos investimentos para o futuro. E há muito mais por vir com a futura privatização da Eletrobras e Correios, que são, respectivamente, a maior empresa brasileira de geração de energia elétrica e o Serviço Postal Nacional do Brasil. Juntos eles podem arrecadar mais de 300 bilhões de reais brasileiros. O Brasil não é um país capitalista. Sebastião Ventura Pereira da Paixão. Economista baseado em Porto Alegre, RS, Brasil. A Constituição Federal Brasileira fala em livre mercado art. 170, e descreve o Estado como o agente normativo e regulador da atividade econômica art. 174. Infelizmente, a realidade é completamente diferente. Temos 2 mundos no Brasil. O primeiro é a utopia ingênua do legislador, a outra é a prática grosseira dos gangsters políticos. A vida como ela difere substancialmente da vida como deveria ser. Conforme apontado pelo professor Douglas North, o crescimento econômico está diretamente ligado à qualidade das instituições de uma nação. Os países prósperos são sustentados por instituições fortes, sérias e eficientes. Países pobres estão infectados por países fracos, desonestos e exploradores. O fato é que não temos capitalismo no Brasil, nosso livre mercado é dirigido pelo Estado, enquanto nossa livre concorrência favorece amigos poderosos do governo. Alguns podem dizer que temos capitalismo de Estado, mas isso não é verdade, porque nesse tipo de sistema econômico, um governo em funcionamento intervém nas forças do mercado. Nosso modelo é o capitalismo de conluio, marcado por alianças profanas entre empresas e o Estado. O objetivo não é o desenvolvimento nacional, mas o aumento da riqueza pessoal dos participantes de esquemas corruptos. Portanto, a corrupção é um modo de vida no Brasil, beneficiando poucos em detrimento de muitos. Só teremos crescimento econômico sustentável quando pegarmos as gangues extraindo para ganho privado e garantirmos a paridade efetiva das partes no mercado. O problema é que, enquanto a impunidade,
os sistemas corruptos são estáveis. Para romper o status quo criminoso, é necessário capturar alguns chefes do sistema corrupto. A estratégia de fritar alguns peixes grandes enviaria uma mensagem aos outros e seria uma oportunidade para a aplicação da lei colocar as instituições em algum uso positivo. Após a captura de alguns dos responsáveis, seria possível quebrar o silêncio em torno do crime econômico organizado por meio da delação premiada. No entanto, paralelamente à luta nos tribunais, algumas mudanças profundas na estrutura do sistema político-econômico são essenciais. Quando a corrupção se torna um padrão dominante no comportamento corporativo, a ilegalidade e o suborno se tornam a regra. Isso significa que estamos enfrentando problemas institucionais profundos. Muitos políticos e agentes econômicos poderosos são viciados em dinheiro fácil, fazendo a corrupção parecer natural e irreversível. Para resgatar o bom funcionamento do sistema econômico, é fundamental estabelecer uma ação efetiva e dura contra monopólios, oligopólios e cartéis empresariais. O crescimento de grupos econômicos hegemônicos mina a livre concorrência, a igualdade de oportunidades e um ambiente empresarial saudável. Quanto mais fechada é uma economia, maiores são as chances de o mercado se transformar em um feudo dos poderosos. Estamos iniciando um difícil processo de transição no Brasil. O processo não será sem intrigas, ameaças, calúnias e mentiras. Como bons cidadãos, temos que acreditar e apoiar a transformação. A corrupção será sempre um perigo humano, mas é possível construir um país mais digno. A democracia exige coragem e atitude para ser algo mais do que a mera promessa de liberdade, justiça e igualdade. O socialismo do século XXI desmorona no Brasil. Aqui está porque falhou. Com a votação do impeachment no Senado para remover do cargo a ex-presidente Dilma Rousseff, os brasileiros se juntaram a uma fila crescente de latino-americanos que se azedaram com as políticas populistas, corruptoras e empobrecedoras do socialismo do século XXI. Diante de suas consequências desastrosas, pessoas em alguns países vizinhos já viraram a página e seguiram em frente. A Argentina se conscientizou no final do ano passado e instalou o presidente de centro-direita, Maurício Macri, após mais de uma década de desgoverno da família peronista Kirchner. No início deste ano, os peruanos votaram em um economista de centro-direita de 78 anos para colocá-los de volta nos trilhos. Em Caracas, na Venezuela, dezenas de milhares foram às ruas exigindo a remoção do regime brutalmente fascista colocado no poder por um dos fundadores do socialismo do século XXI, o falecido Hugo Chávez. No Brasil, os programas de gastos governamentais defendidos por Dilma e seu mentor e antecessor socialista, Lula da Silva, só conseguiram tirar os brasileiros da pobreza temporariamente, por meio de transferências em dinheiro e benefícios sociais que acabaram quase levando o país à falência e mergulhando em recessão mais profunda desde a década de 1930. Depois de desperdiçar muitas oportunidades durante a era de preços de commodities em alta, esses países agora enfrentam o difícil mas necessário processo de reforma estrutural para remover os obstáculos reais que limitaram o crescimento da produtividade e impediram a convergência com economias mais avançadas. Eles incluem proteção mais forte dos direitos de propriedade e medidas anticorrupção mais eficazes. Esforços renovados para reduzir as barreiras ao comércio e ao investimento, por exemplo, barreiras não tarifárias e regimes de investimento não transparentes. Liberalização dos mercados de energia. Redução do apoio a empresas estatais massivamente subsidiadas que são criadouros especialmente tóxicos para clientelismo e favoritismo, por exemplo, Petrobras no Brasil. Ao tomar essas medidas sob o novo presidente Michel Temer, o Brasil poderá em breve avançar para aumentar suas pontuações no Índice de Liberdade Econômica Anual da Heritage Foundation e, mais importante, fazer melhorias sustentáveis nos padrões de vida de seus milhões de cidadãos. A queda de Dilma Rousseff foi selada quando foi revelado que ela e seu partido político socialista do PT haviam manipulado os livros orçamentários para aumentar as medidas de compra de votos antes de sua vitória na reeleição nas eleições presidenciais de 2014. Agora,
Os brasileiros fecharam esses livros e abriram as portas para uma maior prosperidade em uma América Latina pós-socialista.